Estamos aí retornando às nossas aulas depois essas 2 semanas aí de recesso, né? Bom, enfim, todo mundo entende a importância da gente estar em casa nesse momento, então por isso nós vamos fazer as nossas aulas semanais. Bom, a gente continua o conteúdo, né? A gente falou último módulo que nós falamos sobre propriedades coligativas e hoje a gente vai começar a falar sobre termoquímica. Bom, só para a gente lembrar, a termoquímica é a parte da química que vai estudar a variação de calor que ocorre numa reação química. Lembrando que existem vários exemplos do nosso dia a dia, tanto processos químicos quanto reações químicas em que há variação de energia. Quando eu falo de processos químicos, eu posso usar como exemplo a água quando ela está no estado sólido, na forma de gelo, né? Eu vou aumentar a temperatura para que esse gelo comece a derreter. Isso significa dizer que aquela substância, água no estado sólido, precisa absorver energia para poder passar para o estado líquido e assim para o estado gasoso. A mesma coisa, se eu tenho vapor de água e eu quero condensar esse vapor, eu vou baixar a temperatura e ele vai retornar para o estado líquido. Então, esses processos de mudança de estado físico, eles estão relacionados com essa questão de absorver e liberar energia, ou seja, está relacionado, quando se trata de reação química, está relacionado com a termoquímica, né? Então nós vamos trabalhar basicamente essas variações de energias que estão associadas a essas reações químicas. Importante a gente falar, né, do que seja entalpia. Entalpia está relacionado com a quantidade de energia referente a cada substância. Então é a quantidade de energia de uma substância, a gente entende como sendo entalpia. E numa reação química, se você tem os produtos reagindo e formando, os reagentes reagindo e formando os produtos, a gente sabe que cada substância vai ter uma quantidade de energia específica. Então quando você passa de produto para reagente, você tem uma variação de energia. Essa variação pode ser com liberação de energia ou com absorção de energia. E aí está relacionado com os tipos de reações. Algumas reações, o que vai acontecer? Elas vão precisar absorver energia para acontecer. Justamente o que a gente chama de reação endotérmica. Nesse caso aqui, endo, para dentro, significa que para que a reação ocorra, ela precisa absorver energia. Então, reação endotérmica absorve energia. Então, a gente não pode esquecer disso. Assim como na reação exotérmica, o que nós temos? Aqui, ó, para fora. Então vai ocorrer a reação e vai liberar energia. Repara esse exemplo que eu coloquei aqui. A água se transformando nas substâncias simples, que é a forma. A gente precisa absorver energia para que isso aconteça. A água sendo transformada em gás, hidrogênio e gás oxigênio. Nesse caso eu coloquei que a quantidade de energia necessária para que essa reação ocorra é de 116 quilocalorias. Já nesse exemplo de reação exotérmica, o que está acontecendo? Isso aqui é uma reação de combustão, gás metano reagindo com o oxigênio do ar. O que ele vai formar? Numa combustão completa, vai formar CO2 e água. Repara que eu já deixei a reação balanceada para vocês. Se a gente for contar, ó, um átomo de carbono com 1 de carbono, 4 de hidrogênio daqui, ó, 2 vezes 2, 4, né? 4 de oxigênio, 2 mais 2, 4. Então a reação já está balanceada. Então quando a gente faz uma relação dessa quantidade de energia que pode ser absorvida ou pode ser liberada, né, com estequiometria, eu preciso da equação química balanceada. Então lembra, reação endotérmica absorve energia, reação exotérmica libera energia. Se a gente fizer uma análise um pouquinho mais detalhada, a gente vai entender o seguinte. Se eu quero calcular essa variação de energia que ocorre na reação, seja a reação endotérmica ou exotérmica, eu tenho que levar em consideração o quê? Os reagentes e os produtos da reação, tá? Como é o caso dessa combustão. Se é uma combustão, a gente já entende, sem ter que olhar a reação, que é uma reação exotérmica, porque combustão é uma queima, queima vai liberar calor. Então liberou calor, reação exotérmica. Então eu já faço esse entendimento com facilidade. Tá? Agora, com relação à reação endotérmica, eu preciso
observar a quantidade de energia. Se ela está absorvendo, você vai perceber que ela está sendo indicada no reagente. Se ela está liberando, ela está sendo indicada no produto. Isso pode ser representado de uma outra forma, aí depende do entendimento de variação de entalpia, que é a determinação do ΔH. Lembra, entalpia é a quantidade de energia referente à substância. Se eu tenho reagente formando produto, o que vai acontecer? Olha, reagente formando produto. Eu tenho entalpia do reagente e tenho entalpia do produto. Se eu vou calcular variação, lembra, sempre final menos inicial. Então aqui, ó, qual é o valor final? Entalpia do produto. Qual é o valor inicial? Entalpia do reagente. Então aqui, para eu fazer o cálculo de entalpia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Voltando a lembrar que entalpia é a quantidade de energia que se refere à substância. Então eu estou calculando uma variação da quantidade de energia do produto com a quantidade de energia do reagente. Então pensa com relação às reações endotérmica e exotérmica. Como é que vai ser o ΔH? Vai ser um ΔH positivo? Vai ser um ΔH negativo? Então olha esse caso aqui de reação endotérmica. Para que o reagente forme o produto, ele precisa absorver 116 kcal. Isso quer dizer o quê? Que a entalpia do reagente é menor do que a entalpia do produto. Então, se eu fizer essa representação aqui no gráfico, como é que vai ser? Eu vou colocar, ó, reagente aqui embaixo. Quais são os reagentes? É o que vem antes da seta. Quem é o produto? É o que vem depois da seta. Então aqui eu tenho a molécula de água. O que vai acontecer? Ela vai reagir utilizando esses 116 kcal e vai formar quem? Hidrogênio e oxigênio. Então ela vai passar para um valor que vai me dar hidrogênio mais oxigênio. Está aqui. Só que a gente precisa entender alguns conceitos importantes. Essa diferença de energia que nós estamos tendo aqui é justamente a variação de energia, justamente o ΔH. Aqui, ó, é a entalpia de quem? Aqui é a entalpia do produto. E aqui embaixo eu tenho a entalpia do reagente. Como é que eu calculo variação de entalpia? Produto, que é tudo isso aqui, menos o reagente, que é essa partezinha. Então o que vai sobrar? Vai sobrar essa parte toda aqui. Então, este pedaço aqui é o que indica para mim o meu ΔH. Se eu for entender que para que uma reação ocorra, ela precisa de energia, aí você poderia me dizer o seguinte: pô, mas a reação exotérmica não precisa liberar calor para ser chamada de exotérmica, como é que ela vai absorver energia? Toda reação precisa de uma quantidade mínima de energia para ocorrer. Não importa se é a reação endotérmica ou se é a reação exotérmica, ela precisa de uma quantidade mínima de energia para acontecer, né? Essa quantidade mínima de energia nós chamamos de energia de ativação. Então, olha, energia de ativação é a quantidade de energia mínima para que a reação ocorra, tanto na reação endotérmica como exotérmica. Por exemplo, eu fui lá, parei o carro para abastecer, né, com gás natural, com GNV, e aí o que acontece? Abasteci, ele vai queimar sozinho do nada? Gasolina. Abasteci o carro, como é que vai queimar a gasolina? É só eu ficar falando para a gasolina? Queima, queima. Ela vai queimar sozinha? Não, eu preciso de uma quantidade mínima de energia para isso acontecer. Então no carro, quando você gira a chave ali, né, a ignição, você vai ter, ele vai centelhar, né, e isso vai fazer com que haja combustão, a queima desse combustível. A mesma coisa se você quiser queimar um pedaço de papel, você precisa de uma quantidade mínima de energia para ele poder queimar. Essa quantidade mínima é justamente a energia de ativação. Então, graficamente, eu percebo essa energia de ativação dessa forma aqui, ó. Ela vai vir da parte mais baixa, da menor quantidade de energia, que neste exemplo é o reagente, e vai até o produto. Então, esta
esta quantidade toda de energia aqui, que vai até o ponto mais alto do gráfico, eu vou chamar de energia de ativação. Então aqui, ó, EA. Esse EA é justamente a minha energia de ativação. Já essa diferença de energia que eu tenho aqui entre reagente e produto, eu vou chamar de variação de entalpia, que é o meu ΔH. Se você observar, repara, o produto aqui tem mais energia que o reagente. Olha, produto com mais energia que o reagente. Então, nesta reação, ó, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Isso quer dizer o quê? Quando eu for fazer nessa forma, produto menos reagente, o que vai acontecer? Se o produto é um valor maior, consequentemente, esse resultado vai ser um resultado positivo. Se é um resultado positivo, eu posso dizer o quê? Que ΔH é maior do que zero. Então, toda reação endotérmica vai ter um ΔH maior do que zero. Tá? Isso aqui é regra. Reação endotérmica, ΔH maior do que zero. Logo, reação exotérmica, o ΔH vai ser o quê? Menor do que zero. Olha, se eu for representar isso graficamente, como é que vai ficar?